com ele, a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. Essa foi a grande divisão. Depois disso, temos dois reinos: reino do norte, reino do sul. Israel no norte e no sul Judá. No ano de 722 a.C., o reino do norte é destruído. Os assírios vêm, matam muita gente, prendem muita gente, e o reino perde sua força, perde seu poder, e ele é destruído. Mas o reino do sul continua existindo até o ano de 586, que é quando Daniel escreve essa triste derrota do povo e onde o povo é levado cativo. Ok? Então, para a gente entender o que aconteceu com Daniel, é necessário voltar um pouquinho e aprender um pouquinho mais da história do povo de Deus. Daniel começa mostrando para nós que há dois poderes em conflito. Primeiro, dois reis. O irmão Tomei leu para nós que o rei de Judá, nessa época, era um homem chamado Joaquim. E ele já havia sido advertido por vários profetas, dentre eles o profeta Jeremias, que várias vezes falou: Joaquim, olha, você tem que voltar para Deus. Joaquim, não confie nas forças dos outros reinos. Ele fazia alianças com outros reinos pagãos para tentar vencer a guerra contra a Babilônia. E Jeremias dizia: não faça isso. Busque a Deus e Deus vai libertar o povo, Deus vai abençoar você. Ele não deu ouvidos ao rei. Então Joaquim, que era o rei de Jerusalém, o rei de Judá, agora estava sendo capturado, sendo preso pelo outro rei, o rei da Babilônia, chamado Nabucodonosor. Esses dois poderes ainda avançam. Tem dois deuses ali guerreando. De um lado, lá de Judá, quem estava? Elohim, o Deus verdadeiro, o Deus de Israel. E do outro lado, um falso Deus, o Deus dos babilônicos, que se chamava Marduk. Esses dois poderes em conflito também tinham dois santuários. De um lado existia em Jerusalém o templo de Salomão, aonde o Deus verdadeiro era cultuado. E na Babilônia havia o templo do Deus Marduk. Existia também mais um conflito: as duas cidades. De um lado você tinha Jerusalém, a cidade da paz, a cidade onde Deus proveria a paz. Jerusalém é a cidade prometida, né? Davi, depois que ele se tornou rei, ele conquistou Jerusalém, e Jerusalém passou a ser a capital do povo de Deus. Quando os fiéis adoradores tinham que adorar, eles iam até Jerusalém, a cidade santa era chamada. E do outro lado você tinha Babilônia, a capital do mundo naquela época. Então esses dois conflitos, eles eram firmes, eles aconteceram claramente no primeiro livro, no primeiro capítulo, melhor, no livro do profeta Daniel, esse grande conflito. Agora existe uma coisa interessante: quando a gente fala de Jerusalém, Jerusalém é a cidade, desde os primórdios da Bíblia, aonde Deus se revela como sendo Deus verdadeiro. A primeira vez que há uma referência a Jerusalém na Bíblia aparece lá em Gênesis 14, quando Abraão conquista uma vitória contra os reis e liberta o seu sobrinho Ló, que havia sido levado cativo. Ele se encontra com um homem chamado Melquisedeque, que era rei de Salém, Jerusalém. Ali estava já a cidade, ali existia. E esse homem, ele não era apenas um rei, ele era o que mais? Sacerdote do Deus Altíssimo. E Abraão reconheceu isso e devolveu a ele o Altíssimo. Entende? Então a cidade de Salém, a cidade de Jerusalém já existia, e ela era um lugar onde o Deus verdadeiro se manifestava. Mas Gênesis também já falava de Babilônia. Preste bem atenção. Gênesis capítulo, eu acho que aqui, ok? Deixa eu voltar. Travou ali. Aqui, muito bem. Esse efeito é muito lento. Aí, pronto. Então, nesse capítulo 10, já fala sobre a cidade da Babilônia. O texto diz que Cuxi gerou a Nimrod, o qual começou a ser poderoso na terra, foi valente caçador diante do Senhor. Daí que, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor, o princípio do seu reino foi, onde foi? Babel, Ereque, Acade e Caidé, na terra de
Sinar. O irmão Tomei leu para nós, no verso 2, que Nabucodonosor pegou os utensílios do templo de Deus e levou para onde? Para a planície de Sinar, que era onde era a capital da Babilônia. Ok? Então, Babilônia já existia há muitos e muitos anos. Inclusive, antes mesmo de aparecer o primeiro texto referente a Jerusalém. Então, as duas cidades já existiam. Agora um detalhe, esse nome é interessante. Você conhece esse nome aqui? Babel. O que aconteceu com esse nome? Ele é conhecido na Bíblia como sendo a Torre de Babel. E ela foi construída onde? Na planície de Sinar. Então, ou seja, na planície de Sinar, aonde Babilônia tinha a sua capital, foi o lugar onde as pessoas se rebelaram contra Deus. Então, de um lado você tem Jerusalém, sempre servindo ao Deus verdadeiro, e a Babilônia ela nasce em um ambiente aonde houve rebelião contra Deus. Está entendendo? De um lado nós temos Deus verdadeiro lutando com o seu povo, e do outro lado a mentira, o engano, a falsa adoração. E quando a gente vai para o Apocalipse, né, a gente vê também que a Babilônia era um símbolo do quê? Um símbolo de confusão. Era um símbolo de morada de demônios, diz a Bíblia. Cobriu toda espécie de espírito imundo, esconderijo de todo gênero de ave imunda, detestável. Ou seja, no livro do Apocalipse, João, quando ele vai falar sobre a crise final nessa terra, ele usa o exemplo de Babilônia, confusão. Ele usa o exemplo de distorção, um exemplo de destruição. Ao passo, quando ele quer falar sobre a morada dos santos, da vitória de Deus, ele usa qual cidade? Ele fala sobre Jerusalém. Está entendendo? Coisa bonita? Então, aqui ele fala, né, que ele vê descer a nova terra, a nova Jerusalém, a noiva de Cristo, a cidade preparada por Deus. Então, esse conflito que aparece em Daniel capítulo 1, ele é um conflito que não era só do povo de Deus na época, mas é um exemplo do conflito na história do mundo entre o bem e o mal, entre Deus e Satanás, entre a verdade e a mentira. Ok? Então, em Daniel, ele existe para nos mostrar isso, esses poderes que estão em conflito. Muito bem, então vamos avançar. Quando Daniel chega lá com os seus irmãos, seus compatriotas, quando eles são levados para a Babilônia, acontece um primeiro desafio para aquelas pessoas, né? Especialmente os príncipes. Interessante que Nabucodonosor, ele era muito inteligente. Ele levava um povo cativo, mas ele deixava perto dele o clero da nação que foi conquistada. O que eu quero dizer com isso? Ele deixava perto dele os príncipes, os mais ricos, porque ele sabia que se ele transformasse o coração dos príncipes, o povo que foi levado cativo também seguiria a crença dos príncipes. E assim ele educava as pessoas que eram das altas posições da nação que ele conquistou. Entende? Então, quando Daniel chega com seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, quando eles chegam ali, eles já enfrentam um grande desafio. E qual é o primeiro desafio? Daniel capítulo 1, do verso 3 e 4, diz assim: E disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens, sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistir no palácio do rei, e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Está vendo? Nabucodonosor, ele chama aqui os nobres da linhagem real. Isso mostra para nós que Daniel, ele não era qualquer pessoa lá em Judá. Daniel, ele era um príncipe, era um nobre. E por isso eles foram levados à presença do rei para serem educados na cultura e na língua do rei. Na cultura e na língua de Babilônia. Que coisa, né? Olha como esse conflito ele é bem um exemplo que nós vivemos também nos nossos dias. Porque, queridos, nós também estamos em uma cultura que não é a cultura de Deus. O
A Bíblia diz que é um mundo coordenado, guiado por quem? Pelo maligno. Satanás, ele com as suas ideologias, ele vem trazendo para o mundo uma cultura de pecado. As pessoas, elas estão acostumadas com o pecado. As séries, os filmes, as novelas promovem o quê? O pecado. E assim, através da mídia, das redes sociais, Satanás, ele vai educando as pessoas na cultura do pecado. E era isso que Nabucodonosor queria fazer: pegar esses jovens, cultos, inteligentes, para moldar a mente deles numa cultura de pecado. Então esse foi o primeiro desafio, um desafio mental que eles tiveram: a língua e a cultura dos caldeus. Depois veio outro desafio, um desafio físico. Olha o que diz o texto, Daniel 1, verso 5. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Então veja, esse desafio, queridos, não está no texto bíblico como qualquer coisa. Esse desafio mental e depois físico são interligados. Porque para Nabucodonosor conseguir ter efeito na sua catequização, ele precisava educá-los da forma que o seu povo vivia nessa cultura. Então ele ofereceu para aqueles jovens as finas iguarias do rei, a mesa farta do rei, tudo que estava ali eles poderiam comer. A pergunta é: o que tinha ali? Tinha de tudo que você pode imaginar, tudo, desde coisas boas, naturais, até as coisas mais estragadas e podres que você também pode imaginar. Há pesquisas que mostram que era costume dos babilônicos comerem ratos. Então eles tinham ali uma série de comidas impuras que Daniel e seus amigos não comeriam. Mas por que o rei queria que eles comessem daquilo? Porque, queridos, o que nós comemos afeta a nossa mente. Então, para ele poder educar na cultura, ele teria que deixar a mente embotada, e é isso que Satanás ainda faz. Ele ainda tenta destruir nosso corpo, afetando o que nós comemos, para a nossa mente estar fraca e frágil, e assim se acostumar com a cultura do pecado. A estratégia não mudou. Agora, embora nós estejamos com a cultura pecaminosa, como estavam lá Daniel e seus amigos, embora seja oferecido para nós o que foi oferecido para eles, nós precisamos aprender com Daniel como lidar numa situação de conflito. O conflito ainda existe, e nós temos ainda a opção de tomar uma decisão: deixar a cultura do mundo me moldar, os costumes, a mesa do mundo, ou eu posso fazer como Daniel fez. E o que Daniel e seus amigos fizeram? Olha o que diz o texto: resolveu Daniel firmemente o quê? Não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Então ele disse: não vamos comer, nós não queremos dessa comida. Olha a firmeza de caráter. Quando Daniel e seus amigos falam que eles não vão comer, eles não estão dizendo apenas que eles não vão se alimentar do que o rei oferece, mas estão dizendo que eles não vão permitir que a cultura desse povo pagão fosse a cultura deles. É aí que mora o segredo da vitória de Daniel e seus amigos. Quando eles resolveram no coração não se contaminar, não foi só se contaminar com o que eles poderiam comer, eles resolveram não se contaminar com a cultura do pecado. Eu vejo alguns jovens aqui, a gente, nós todos somos jovens, não é? O adventista é jovem até os 100 anos, aí depois ele passa a ser adulto. Então olha só, nós jovens precisamos entender uma coisa: nessa cultura que todo mundo faz o que o pecado oferece, temos que ter a firmeza de Daniel. Não vou me contaminar. Ah, mas o mundo todo está assistindo a
o mundo todo está fazendo isso, está comendo aquilo. Não. Devemos nos manter firmes e não nos contaminar. Bom, os motivos aqui que eu queria apresentar para vocês, por que Daniel foi tão firme no que ele se decidiu. Primeiro, os babilônios, como outras nações pagãs, comiam carnes imundas. Segundo, os animais não tinham sido mortos de acordo com a lei de Deus. Uma porção dos animais destinados ao alimento era oferecida primeiro como sacrifício aos deuses pagãos. O consumo de mantimentos e bebidas alcoólicas estava contra os princípios da temperança que é apresentado em toda a Bíblia no Antigo Testamento. Então eles já conheciam a vontade de Deus, sabiam o que Deus queria para eles, e ao olharem para esse contexto todo, disseram no seu coração que não iam se contaminar. E então começa um terceiro desafio. Daniel 1, verso 7 diz assim: o chefe dos eunucos lhe expôs outro nome, a saber, Daniel foi chamado de Beltesazar, Ananias, Sadraque, Misael, Mesaque e Azarias, o de Abednego. Agora perceba, o desafio vai ganhando proporções maiores. Primeiro, cultura, mental. Depois, físico, alimento. E agora, espiritual. Nabucodonosor queria mudar o contexto por completo daqueles homens, tirando o que há de mais importante para o judeu, que é o seu nome. O nome do judeu, do povo de Judá, era ligado ao caráter dele e à figura de Deus. Então você vê nomes como, por exemplo, Samuel, Daniel, Miguel, são nomes ligados à figura de Deus. Os outros terminam com El, estão ligados a Deus. Então Samuel significa Deus ouve. Daniel, eu falei semana passada, Deus é meu juiz. Miguel significa quem é como Deus, está vendo? Os nomes ligados ao caráter e à pessoa de Deus. Então ele quer mudar o nome dos meninos, quer mudar o nome desses jovens que queriam servir a Deus e colocar nomes ligados à cultura e à religião da Babilônia. Será que eles aceitaram isso? Eu falei para vocês sobre os nomes lá, dá uma olhadinha aqui, e outros nomes para você poder enxergar melhor como que o nome é importante para o judeu. Você aqui Elias, significa Deus Supremo. Jeremias, Deus exaltado. Neemias, Deus conforta. Ezequias, Isaías, Obadias. Percebe que esse final A e A, final IA, é uma alusão ao nome de Yahvé, o nome de Yahvé. Então no final, Deus, Obadias, servo de Deus. Isaías, salvação de Deus. Ezequias, Deus é minha força. Está vendo? Então o nome dos profetas era ligado ao caráter e exaltava o nome de Deus. Acontece que eles queriam mudar. Então Daniel, significa Deus é meu juiz, passaria a ser Beltesazar, que Bel, que era um deus pagão, protege a sua vida, ou seja, a vida do rei. Olha a mudança, de Deus é meu juiz para um nome pagão. O nome de Ananias significa o Senhor é bondoso comigo, passaria a ser chamado Sadraque, inspiração ao Deus do sol. Olha, temos mais aqui Misael, semelhante a Deus. Mesaque, servo da deusa Sheba, uma deusa pagã. Azarias, o Senhor é meu ajudador. Que nome lindo. Mudaria então para Abednego, servo de Nebu, um deus pagão, um deus da Babilônia. Então, mudar o nome não é só. Hoje as pessoas não valorizam o nome, Não valorizam. A pessoa não gosta do nome dela, vai no cartão lá, depois de maior de idade, fala assim: eu quero colocar meu nome, faz um novo RG. Não tem nenhum tipo de conexão com o que acredita e etc. Mas o povo judeu não era assim. Mudar o nome significava abandonar a crença no Deus verdadeiro, manchar o nome do Deus vivo. Deixa eu fazer só uma conexão aqui. Qual que é o segundo mandamento da lei de Deus? O primeiro é: não terás outros deuses diante de mim. O segundo: não farás para ti o quê? Imagens futuras, falsos deuses. E o terceiro: não tomar um Deus em vão.
Como é que a gente toma o nome de Deus em vão? Será que a gente toma num trânsito e aí alguém faz uma coisa errada e fala, meu Deus do céu, será que a gente toma o nome de Deus em vão? Não. Não é assim. Nós tomamos o nome de Deus em vão quando, como cristão carrega o nome de Deus, sim ou não? Sim, o cristão é servo de Cristo. Quando o cristão, ele quebra os mandamentos de Deus na vida das pessoas, quando o cristão, ele desonra os ensinamentos de Cristo, pergunto, ele está levando o Deus em vão? Sim ou não? Sim. Então eles tinham no coração que se eles trocassem o nome, eles estariam negando o nome de Deus, manchando a reputação de Deus. No meio desse conflito, embora eles tivessem derrotados, embora o templo tivesse sido destruído, embora estavam cativos em terra estranha, eles não se deram por vencidos. A Bíblia diz que firmemente resolveram no coração não se entregar, não mudar a sua fé e a sua cultura. Eles foram fiéis. E qual foi o resultado dessa fidelidade? No capítulo 1, verso 19, verso 20, mostra para a gente o resultado da fidelidade deles. Diz assim o texto: então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a assistir do rei. Em toda a matéria de sabedoria e inteligência sobre que o rei lhes fazia perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o mundo. Então, queridos, eles viveram numa cultura secularizada, numa cultura de pecado, mas numa outra realidade. Não comeram o que o rei queria que eles comessem. A Bíblia diz que por 3 anos eles comeram apenas aquilo que o Senhor, na sua palavra, permite que comamos. Eles foram firmes. O resultado disso? 10 vezes mais sábios e inteligentes que as pessoas que estavam ali ao redor. Olha o resultado. Eu gosto do pensamento de que Deus honra aqueles que o honram. Porque no fim das contas, Daniel, Ananias, Misael e Azarias exaltaram o nome de Deus quando ficaram firmes naquilo que Deus havia pedido para eles. Eles não foram conhecidos como sendo os melhores, mas foram conhecidos por serem os melhores porque obedeceram a Deus. Sabe, amados, nós precisamos de viver essa fidelidade e resolver firmemente nosso coração não se contaminar com esse mundo, com a cultura que ele oferece de pecado, com uma alimentação que desagrada a Deus, com vícios que nos colocam longe do caminho do Senhor, que embotam a nossa mente e não nos fazem perceber a vontade de Deus. Precisamos estar firme nos caminhos do Senhor. E a Bíblia diz que Daniel, ele ficou até o 1º ano do rei Ciro. Ou seja, a Babilônia caiu, depois de um tempo ela cai, ela é derrotada por uma outra nação, e Daniel continua ainda firme. A Bíblia diz que ele se torna um dos primeiros ministros do rei Ciro. Como pode? Troca rei, geralmente quando um rei morre, ou quando é conquistado, todo mundo que serve o rei é levado preso, é morto, para não ficar nenhuma sombra de rebelião. Mas quando Ciro assumiu o trono, Daniel, vem cá, você vai ser um dos meus principais aqui. Por quê? Porque Daniel não era servo de Nabucodonosor. Daniel não era servo de Ciro. Daniel era servo de Deus. E nós temos que, nessa cultura que a gente vive hoje, sermos os servos de Deus, conhecidos pela palavra, por viver a palavra. E eu encerro, queridos, com essa matéria que apareceu numa revista, a National Geographic do Brasil, uma mensagem sobre saúde. Eles estavam nessa matéria, essa revista, falando sobre a ciência da longevidade, como viver muito e
sabe de quem? Dos adventistas do sétimo dia. Por quê? Diz assim a matéria: a igreja proíbe fumar. Não é a igreja que proíbe, né? É a palavra que mostra para nós que não devemos atentar contra o nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo. Mas tudo bem, né? A visão de quem não está no ambiente da nossa fé pensa o seguinte: o pastor proíbe, a igreja proíbe. Não é a igreja, é a palavra. Ó, proíbe fumar, consumir álcool e comer alimentos que a Bíblia considera impuros, tais como a carne de porco. Também tenta desestimular o consumo de outras carnes, alimentos muito gordurosos, bebidas com cafeína e condimentos temperos considerados estimulantes. E eles continuam: cereais, frutas, verduras, nozes constituem a alimentação escolhida para nós pelo Criador. Olha o que está escrito na revista, olha o testemunho. O alimento é escolhido pelo Criador. Aí eles falam sobre nós: os religiosos também guardam o descanso do sábado. Olha aí, dia em que socializam com outros membros da igreja e desfrutam de um período de descanso. A maioria dos adventistas segue esse estilo de vida prescrito, demonstrando talvez o poder de combinar saúde com a religião, com a fé. Essa matéria saiu no ano 2005, já faz tempo, mas é um testemunho que ficou gravado, registrado nas páginas da revista. O chamado é o mesmo. O chamado foi feito para Daniel, também é feito para você. Não nos contaminarmos. É um chamado de fidelidade. É isso que Deus chama. Por que você não toma café? Não tomo. Porque o café faz mal para a saúde. E por fazer mal à saúde, eu não consigo ter conexão com Deus e entender o que Ele quer aqui. Por isso eu não tomo carne de porco, que a palavra de Deus diz. A carne de porco é imunda, eu nem tocar no cadáver. E tem pessoas que querem criar uma alternativa, né? Ah, não compra um café descafeinado. Aí eu pergunto: tem o bacon desbeicado? Será que existe esse princípio? Não dá para a gente querer tampar o sol com a peneira, né? Não dá para a gente ir com um pezinho ali para fazer no limite da honra ali. Não, Deus falou, mas calma, né? Vamos lá. Existe um princípio, e o princípio deve ser executado pela fé. Lembre-se de Daniel. Daniel esteve firme, não se contaminou, e o resultado da fidelidade, Deus o honrou. Deus te honra. Eu faço um desafio para você essa semana. Eu vou fazer um desafio porque eu gosto de pregar o que eu vivo. E já há um mês eu comecei uma mudança na minha alimentação. Eu cortei alimentos, aqueles refinados, né? O açúcar, cortei o arroz branco, farinha, trigo refinado, eu cortei isso também. Aí nós mudamos, né, Marta? Começamos a comer salada e grelhados. Aí a gente come carne, mas a gente evita carne vermelha, mais peixe, mais franguinho grelhado, e assim nós somos. À noite, algumas castanhas e fruta. É isso. Eu comecei a sentir uma mudança. Claro que dá mais fome, viu? Dá mais fome. Mas a mudança da mente, uma clareza, a percepção das coisas, sono tranquilo. Ultimamente eu comia algumas coisas, pão, né? Chega, abre lá o pão, come pão com queijo e vai dormir. E aí de noite você conversa com ele, né? É um diálogo quase a noite toda. E você acorda de manhã com dor nas pernas, corpo dolorido. Por quê? Comida cheia de acidez, gordura. Aí experimenta fazer isso para você. Experimenta comer à noite uma fruta. Vai dormir para você ver. É o sono de uma criança. Acorda, não tem mais dor no corpo. O intestino funciona com a beleza. Por quê? Porque é o que Deus pediu. E nós estamos nos acostumando com a cultura do fast food, das coisas rápidas. Faz mal para a saúde do coração, para tudo. E a atividade física, claro, pode parar. O corpo foi feito para se mexer.
criar uma rotina saudável vai fazer você viver mais e melhor. Mas não é só pela questão da saúde, que está em voga hoje, né? As pessoas falam muito sobre saúde, saúde, saúde. Anda de bicicleta, corre no parque, etc e tal, porque querem viver bem. Mas viver bem mais e melhor não é só cuidar da saúde física, mas envolve também a mental e, acima de tudo, a espiritual. Daniel, ele não prezou apenas pela saúde física. Ele fez isso porque trazia benefício para ele mental e espiritual, para estar firme com Deus em um ambiente tóxico. Então nós temos essa mensagem, ela é nossa. Nós temos que pregar essa reforma de saúde. E começa aos poucos.